bem-vindos! Nós estamos nessa live novamente para conversar a respeito de zumbido. Para você que não me conhece, eu sou Lisiane Holdefer, eu sou fonoaudióloga e psicóloga e há 22 anos eu trabalho com zumbido e hipersensibilidade auditiva, misofonia, hiperacusia, fonofobia, né? Enfim, trabalho com essas questões ligadas aí à via auditiva. E nessa live a gente vai conversar então um pouquinho a respeito de zumbido. Se vocês tiverem perguntas, por favor, vão colocando. Eu anotei as perguntas que foram deixadas ali na caixinha de pergunta nos stories. Eu sempre deixo, né, anotado aí as perguntas, vou tentar responder todo mundo. E, enfim, então vou começar do processo básico de a gente começar a falar a respeito de zumbido. O que é zumbido? É aquele som que é percebido pela pessoa e que não vem de uma fonte sonora externa, ou seja, esse som não é produzido fora, ele é produzido dentro da gente. O zumbido ele tem múltiplas causas e ele pode ser percebido de diversas formas. O que acontece quando a gente percebe zumbido? A gente percebe um som que pode ser pulsado, que pode ser contínuo, que pode ser um chiado, pode ser um apito, pode ser mais grosso, mais fino, ele pode mudar durante o dia. Eu posso ter mais de um som, então eu tenho vários zumbidos junto ao mesmo tempo, isso também pode acontecer. A gente pode ter uma percepção dele atrás, na cabeça, em cima da cabeça, na orelha, numa orelha só, nas duas. Às vezes tem pessoas que percebem o zumbido no rosto, né, na região aqui da face. Todos esses sons que são percebidos, eles são considerados, são chamados pra gente, estudiosos do zumbido, de zumbido. Ou tinnitus, ou tinnitus, ou tinnitus, ou acúfenos ainda, também é um outro termo que a gente usa para falar, para se referir de zumbido. O zumbido, ele pode ser objetivo ou subjetivo. O que isso quer dizer? Existe um tipo de zumbido que, se a gente colocar a nossa orelha próxima à orelha do paciente, a gente consegue ouvir. Esse é chamado zumbido objetivo. Ele é mais incomum. Boa parte dos zumbidos que a gente recebe na clínica, recebe no consultório, são zumbidos subjetivos, que são esses que, se a pessoa colar a orelha ali do seu lado, não consegue ouvir, você vai dizer, mas você não está ouvindo não? Vem aqui pertinho, vê se você percebe. Ou a pessoa não consegue perceber o som. É um zumbido subjetivo porque só quem tem o som, só quem percebe o som é a gente, não são as pessoas de fora. E curiosamente, quando a gente fala de zumbido, boa parte das pessoas que têm zumbido, em torno de 80% delas, não se incomodam com zumbido. Eu sei que para quem está assistindo essa live, que foi atrás de informação a respeito de zumbidos, parece até uma loucura que as pessoas tenham zumbido e não se incomodem. Mas também é um fato muito comum, se você for conversar com as pessoas aí do seu dia a dia, as pessoas ao redor de você, talvez você descubra pessoas aí do seu convívio, que você convive talvez até diariamente, que vão te contar que tem zumbido e que não se incomodam, que não foram buscar ajuda ou que não tiveram, né, não fizeram nenhuma intervenção, não precisaram de nenhum tratamento, justamente porque esse zumbido não tem nenhum impacto na qualidade de vida, não atrapalha em absolutamente nada, a pessoa tem a mesma funcionalidade, consegue fazer tudo o que ela fazia antes de perceber ou percebendo esse som, tá? O que é importante a gente saber? Para quem incomoda, então 20% das pessoas que têm zumbido, é importante que se busque ajuda. A percepção do zumbido ela pode impactar fortemente na qualidade de vida, né? Algumas pessoas inclusive têm um impacto muito maior, porque começa muitas vezes a interferir no sono, e aí já viu, né? Interferiu no sono, a qualidade de vida toda está comprometida. A gente não dorme direito, não tem o mesmo humor, não tem a mesma energia no outro dia, não tem a mesma disposição, o raciocínio não é o mesmo, a memória não é a mesma. Então o zumbido ele pode sim impactar no sono e também pode ser que a gente já tenha características anteriores ao zumbido que sejam características de um distúrbio de sono ou de um sono não tão bom e que com a chegada do zumbido isso piore ou se intensifique ou
essa condição já prévia de não ter um sono tão bom pode fazer com que o zumbido pareça mais forte, incomode mais, atrapalhe mais. Então me contem aí, eu não sei se é com vocês isso acontece, de que muitas vezes o zumbido já tinha uma condição de sono que não era legal, e com a chegada do zumbido isso fez com que o meu sono piorasse, minha qualidade de vida piorasse e eu tivesse então mais comprometimento aí em função do zumbido. Rose Kelly disse assim: eu fico desesperada quando começam os zumbidos. Ou seja, tem mais de um som, tá? Isso pode acontecer. Tem um mês que começou. Olha, Rose Kelly, primeira coisa, eu sei que é fácil a gente falar numa posição que a gente tá, mas assim, não se desespere, tá? Zumbido tem tratamento. Tem como você melhorar dessa condição. Quanto mais desesperado a gente fica, mais aquilo vira o centro da nossa vida. Eu andei produzindo alguns posts, né? Eu fico pensando em vocês, em como ajudar, e alguns posts aí que eu vou lançar é justamente para isso, para como a gente faz para buscar não ficar com pensamento obsessivo a respeito do zumbido, que é uma das coisas que acontece. Não sei se com vocês isso também acontece. Então o zumbido para muitas pessoas acaba virando o centro da vida e a vida gira ao redor daquilo. Então minha vida tá boa ou ruim em função do zumbido. Então já que o zumbido tá aí, já que ele tá forte e tal, o meu dia acabou. Quando na verdade eu tenho infinitas outras coisas no meu dia a dia onde eu posso jogar minha atenção, onde eu posso aproveitar, me divertir, criar, construir, enfim, focar, e eu fico focado só nisso. É como se eu tivesse uma lesão ou tivesse um dano e aquilo ali minha vida girasse ao redor disso. Eu costumo dizer que é como pessoas que perdem um membro, né, um braço, uma perna, uma mão, e aqui o vídeo parou, mas enfim, se a pessoa tivesse essa condição de, né, perder um membro e a vida girar ao redor disso, então minha vida acabou, porque eu não tenho mais o que eu tinha antes, a condição, botar entre aspas, perfeita que eu tinha antes por ter aquele membro, enfim. Então, e a gente sabe que quem consegue ir para frente é aquele que diz, ok, é essa a minha condição? O que eu tenho apesar disso? E como eu faço para viver bem apesar disso? Ou com isso? Ou botando isso aí, mudando a minha rotina e fazendo com que isso não vire o centro da minha vida. A mesma coisa precisa acontecer com o zumbido, até para que o tratamento seja eficiente. O que a gente observa muitas vezes é que a gente está com um tratamento redondinho, o paciente tem tudo para ficar bem e ele fica com um pensamento obsessivo em cima do zumbido, ele não larga a atenção do zumbido, aquilo virou o centro da atenção, o mundo dele desabou por causa disso, a vida não é mais a mesma, então, enfim, se ele percebeu o zumbido, pronto, acabou o dia, e aquilo faz justamente com que não se desliguem as conexões que produzem esse som, que fazem com que esse som apareça e fique forte, incomode e se repita e fique ali constante na sua cabeça. Então, se você tem um pensamento muito obsessivo, se a sua vida está girando ao redor do zumbido, ligue o alerta. Para tudo. Vamos refazer a maneira de enxergar isso. Isso é uma parte importante. O que ajuda demais nesse processo é uma terapia que possa te direcionar em relação a isso, que possa te fazer pensar. E outra, abra as portas para que a terapia também possa funcionar. Muitas vezes a gente não quer abrir mão do zumbido. E eu sei que isso parece uma loucura, né? Quando a gente fala assim, como quem não quer abrir mão do zumbido, esse troço horroroso e tal, óbvio que a gente quer. É lógico que a gente quer. Mas, às vezes, quando a gente vai lá no fundinho, a gente começa a enxergar aí algumas coisas onde a gente não larga dele, né? E isso é importante que seja construído, um caminho onde você encontre saídas apesar do zumbido, que você encontre felicidade apesar do zumbido, que você olhe para o resto da sua vida que está todo aí, que está acontecendo, que você tem aí nas suas mãos para fazer uma vida boa, legal, divertida, sua família, enfim, sua rotina, e não ficar apenas centrado ali, mas estou ouvindo aqui um barulho, estou ouvindo aqui esse som é incômodo, ok, ele é incômodo, ele é chato, mas se eu centrar nele, se eu fixar nele, eu acabo não conseguindo me desligar e viver minha vida, tá? A Rose Kelly colocou, dormia bem à noite, agora tem acordado toda a noite.
tenho tentado ignorar, mas eu sou hipocondríaca, então eu já começo a pensar mil coisas. Então, importantíssimo, Rose-Kelly, que você faça um acompanhamento psicoterápico, tá? Por isso que você tá me colocando aqui, que você busque um psicoterapeuta, um psicólogo que possa te acompanhar, que possa tratar essa questão da hipocondria e que possa olhar para o zumbido também, tá? Porque ele entra aí como um fator importante. Então, assim, se tiver conhecimento em zumbido, eu acho que ainda é muito melhor, porque vai conseguir te orientar em relação a isso também, tá? Então, super recomendo que você busque uma ajuda especializada, tá? É indispensável. Durante o dia é até mais fácil de se distrair, então faça isso. E à noite, use estratégias que possam te ocupar, né? Coloque sons na sua rotina, faça de uma noite agradável, faz toda aquela parte de higiene do sono também. Montei um post a respeito disso, vou postar essa semana ainda, que essa é uma semana que a Associação do Sono está fazendo uma campanha a respeito do sono. Eu montei um postzinho para a gente colocar aí sobre higiene do sono, para vocês tomarem alguns cuidados, são simples, mas que a gente não faz. Largar o celular até 2 horas antes de dormir, desligar as telas, reduzir as luzes da casa, trocar luzes brancas por luzes amarelas, principalmente no local onde você fica à noite, começar a aquietar o ambiente, deixar a temperatura do quarto, do local que você fica adequada, porque se ficar muito quente, a gente não tem uma qualidade de sono, nem pega no sono direito, se ficar muito frio da mesma forma. Então você tomar um banho quente, relaxante, colocar músicas, né, mais suaves aí à noite para você embalando um pouquinho. Não precisa ficar no silêncio, nem deve. No caso do zumbido, ele tende a parecer mais forte, né? Então colocar coisas aí que possam encaminhar o seu sono para um sono de mais qualidade, tá? Cleia colocou: tenho Meniere e zumbidos. A medicina é fraca nisso. Se não fosse a internet, não teria informação. Então, na verdade, a Meniere é uma alteração labiríntica e que ela pega ali como labirinto. Droga, eu queria ter trazido uma imagem. O labirinto, ele é grudadinho com a cóclea, com o caracol da audição. Então, muitas vezes, alterações que acontecem no labirinto vão impactar a audição também. No caso da Meniere, é isso que acontece. E a Meniere, muitas vezes, ela traz momentos de crise, onde a gente tem as crises e elas normalmente se apresentam com uma crise de tontura muito forte. Então, tontura, vertigem, náusea, vômito, pode vir um kit completo, um rebaixamento da audição, uma sensação de ouvido tampado, uma diminuição da audição e zumbido. Tá? E o zumbido, nesse caso, lembrando que o zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma, ele é um sinal. Então, na Meniere, ele está avisando que o labirinto não está legal, que nós estamos numa crise. Então, corre, vamos buscar ajuda, é isso que ele acaba dizendo nesse momento, tá? A Meniere, em muitos casos, se consegue um equilíbrio dessa doença, né? Consegue com que a pessoa, a gente não tenha aí ainda na medicina uma cura para a doença, para síndrome de Meniere, para a doença de Meniere. A gente não tem como eliminá-la, mas em muitos casos o tratamento consegue manter uma estabilidade, reduzir as crises, enfim. E aí isso pode ser feito por meio de medicação, por meio da reabilitação labiríntica, que eu postei aí essa semana a respeito da reabilitação labiríntica, que é os exercícios que a gente faz, são exercícios para a gente trabalhar os reflexos do equilíbrio. Então, são exercícios que vão casar aí questões da visão, labirinto e propriocepção, ou seja, corpo, porque esse é o que a gente chama tripé do equilíbrio, são os 3 que mandam informação para o cérebro nos direcionar, nos dar a nossa localização no espaço, onde eu tô, como que eu tô, e nos dar esse equilíbrio. Então, a reabilitação labiríntica pode ser associada aí na doença de Meniere, pode ser uma grande auxiliar no processo, e o tratamento do sintoma, caso o zumbido tenha ficado, tratar o zumbido, se tiver perda de audição, tratar essa perda de audição, que também é muito importante e que também pode trazer uma boa resposta aí com relação ao zumbido, tá? Mas, Cleia, que bom que você achou informação boa na internet, né? Mas assim, tem profissionais capacitados aí para te ajudar, inclusive para encontrar aí um caminho de tratamento onde você possa ficar o mais estável possível,
tá? Apesar dessa condição. Zezé, boa noite, doutora. Tenho zumbido há 10 anos e perdi a audição do ouvido direito. Então, importantíssimo você, obviamente já deve ter passado pelo otorrino, tanto é que fez exames e tal, mas você observar se essa perda de audição é tratável, né? Se isso seria por meio de medicação, de aparelho auditivo, ou qual seria a forma de tratamento. E aí, se você já fez isso e o zumbido ainda assim não aliviou ou não teve a melhora que você gostaria, então tratar o sintoma zumbido, isso também é possível. Isso é uma coisa que eu quero que fique bem registrada, assim. Muitas vezes as pessoas me escrevem, não encontraram nada. Primeiro, eu acho muito pouco provável que não encontrem nada, tá? Sempre, olha, eu vou dizer pra vocês que eu, assim, não lembro de nenhum paciente que chegou no meu consultório que eu não olhasse ali os exames e dissesse, isso aqui é uma das causas, essa é uma das causas, casou isso aqui. Pronto, a gente encontra. Então, assim, dá uma boa avaliada, ou conversa com o profissional. Botei ali uma lista de perguntas também num post dessa semana, uma lista de perguntas para você levar para o seu otorrino, e dentro dessas perguntas consta lá quais são as possíveis causas do meu zumbido, para você, né, enxergar o que é que pode estar acontecendo, e independente das causas, porque talvez tenham causas que, por exemplo, que você não possa reverter, digamos assim. Ok, ainda assim você tem como tratar o zumbido. Então, você tem como tratar as causas e você tem como tratar o sintoma zumbido também, tá? Então, vale uma boa avaliação, vale um profissional que possa te acompanhar aí, tanto na questão da audição, quanto na questão do zumbido, tá, Zezé? Jaci, sim, vai ficar gravada a live, vou deixar a live gravada aqui no Zumbido IH, no Instagram, e vou colocar a live lá no YouTube, no Instituto Holdefer de Zumbido, que eu sempre coloco os vídeos lá, para deixar esses vídeos um pouco mais separadinhos para quem prefere ver vídeos e não quer ver os posts necessariamente, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui por aqui. A internet tá falhando? Vocês estão percebendo a internet tá falhando, galera? Pode acontecer, viu? Então vocês vão me avisando. A Rosquel tá aguardando para fazer a audiometria. Importante fazer a audiometria, é um exame básico. Todo mundo que tem zumbido tem que fazer a audiometria, tá? Então coloquem isso. Se quem está aqui que tem zumbido e não fez uma audiometria até agora, vá no médico otorrinolaringologista. A audiometria é um procedimento, é um exame não invasivo, super tranquilo de ser feito. Você vai dentro de uma cabine, vai escutar o barulhinho, apertar o botão quando você ouvir. Não é um exame que tem nenhum efeito danoso, simples e fácil, e que é um exame indispensável para quem tem zumbido, tá? Que tipo de exercício devo fazer para reabilitação labiríntica? Os exercícios são personalizados, aí vai depender da sua necessidade. Então, a gente vai escolhendo os exercícios conforme a necessidade do paciente. Aí vai do diagnóstico desse paciente, o que é que está acontecendo no labirinto desse paciente e quais os prejuízos que ele está tendo, ou seja, isso está impactando de que forma? Quando eu estou andando, eu sinto o quê? Eu sinto um desequilíbrio. Não, eu sinto falhar o chão. Quando eu levanto eu sinto uma tontura, eu não consigo ficar de pé. Quando eu estou deitado, eu viro para o lado. E todos esses detalhes, vou usar esse termo que não é bem um detalhe, mas todos são dados, dados. Todos esses dados são indispensáveis para a gente pensar nos exercícios que a gente vai utilizar. Então, não tem exercícios prontos, vocês vão até encontrar, muitas vezes alguns, até otorrinos passam ali uma listinha já pronta, né? Mas na reabilitação labiríntica a gente vai pensar em exercícios e estratégias individualizadas conforme a necessidade de cada paciente, da mesma forma que é o tratamento para zumbido, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eliana, que especialista eu procuro primeiro? Otorrinolaringologista, tá? Médico otorrinolaringologista é o primeiro profissional que você vai buscar para poder avaliar aí o zumbido, tá bom? Parou de falhar, gente? Ainda tá falhando? Senão eu desligo aqui e fico só com a 3G, porque isso pode ser a internet que tá com uma cara de chuva aqui em Brasília, aqui pertinho de casa, e às vezes isso acontece, tá? Já teve uma outra live, o mesmo esquema. Esquema de chuva aqui é complicado. Márcio, eu tenho hiperacusia e zumbido bilateral. O que fazer? Márcio, primeiro passo, otorrinolaringologista. Já tem o diagnóstico. Conversa com o teu otorrinolaringologista quais os tratamentos que ele te indicaria, tá?
eu, obviamente, como uma profissional e fonoaudióloga com essa formação, eu procuraria uma fonoaudióloga com uma formação, porque ela vai te ajudar tanto na hiperacusia quanto no zumbido. Tá? Então, assim, se isso não foi recomendado para você, ou se, enfim, conversa com o médico, logicamente, porque é ele, né, que vai dar a indicação, e se, enfim, ele, né, concordar, eu acho que vale bem você procurar uma profissional que tem uma formação especializada em zumbido para poder fazer um tratamento aí para ambas as situações, tá? E aí vai depender da sua necessidade. Tem que avaliar as questões somatosensoriais, musculares, que se tem algum envolvimento ou não. Então, vai avaliar se vai entrar com uma terapia sonora, se vai entrar com neuromodulação, o que é que a gente vai usar, né? Qual a estratégia que é necessária para você. Lembrando que o tratamento para zumbido ele é individualizado, tá? E teve aí algumas perguntas que me colocaram, então já vou responder em conjunto, assim, o que fazer, como tratar, né? Aqui teve uma pessoa que colocou assim, zumbido tipo apito há 2 anos, alguns dias baixos, mas há 2 meses. O que eu faço? Novamente, primeira coisa, procurar um otorrinolaringologista, fazer uma avaliação. Já fiz isso, senta com ele e pergunta para ele quais são as minhas opções de tratamento. O que eu posso fazer? O que é indicado para o meu caso? Tá? E aí procure um profissional que pode te ajudar. Muitas vezes o otorrinolaringologista vai ter que te encaminhar para um profissional que possa seguir com um tipo de terapia ou de tratamento especializado para você. Então é importante que você converse com o seu médico para ver qual a orientação e procurar um profissional que possa fazer então um tratamento individualizado para poder identificar aí quais as possíveis causas. Volto a dizer, se tem algum componente muscular, o que é que pode estar acontecendo. Tá? Uma outra pergunta que colocaram ali na caixinha de perguntas é: tem uma pulsação no ouvido e é insuportável. Existe remédio para aliviar? O que eu faço? Não sei dizer se existe remédio para aliviar. Por quê? Porque precisa ter o diagnóstico. Então, o que está causando essa pulsação? É possível que exista remédio para a causa dessa pulsação? Sim, é possível. Então, é por isso que é tão importante ir no médico otorrinolaringologista, para ele avaliar. Dependendo da causa, existe medicação, existe tratamento, né? A gente tem zumbidos aí que são causados por excesso de cera na orelha, né? Então, assim, tem um excesso de cerume, a gente passa a ouvir zumbido, às vezes limpou o ouvido e aquilo ali foi embora, né? Então existe isso. Síndrome de Meniere, muitas vezes quando ela tem uma indicação de tratamento medicamentoso e a pessoa fica estável, o zumbido pode, juntamente com a tontura e com as crises labirínticas, estabilizar e ir embora, ou, né, ficar assim completamente inaudível, pouco visível e ficar excelentemente bem por meio de medicação? Pode, só que para isso a gente precisa do diagnóstico. Então, para isso precisa que vá no otorrinolaringologista, faça os exames e a partir desses exames sentar com ele e conversar. Quais são as minhas possibilidades? Quais as indicações? O que é que eu posso fazer para poder resolver o meu problema? Quais as minhas as saídas alternativas ou quais os profissionais que eu posso buscar para poder fazer o meu tratamento, para poder me acompanhar, se é com o próprio otorrinolaringologista ou se precisa indicar algum outro profissional para fazer esse trabalho com você, tá? Uma outra pergunta que deixaram na caixinha: tenho zumbido dia e noite depois que usei aparelho. Será que tive alguma lesão em algum nervo? Também não dá para dizer e eu não sei que tipo de aparelho que você está me falando, se é aparelho auditivo, aparelho ortodôntico. Né? O que é que você está se referindo quando usa aparelho? O aparelho auditivo e o aparelho ortodôntico também dificilmente vão trazer uma lesão em nervo. Tá? O aparelho auditivo, ele é bem ajustado, ele é ajustado conforme a audiometria, ele tem um corte de entrada de som, ou seja, som forte, ele dá um corte, então assim, tem uma estrutura de funcionamento e de proteção que, assim, risco para lesar a orelha, lesar um nervo, olha, eu nunca vi. Então, aparelho auditivo realmente
Acho muitíssimo pouco provável. E no caso do aparelho ortodôntico, eu nunca soube de nenhum aparelho ortodôntico gerar uma lesão em nervo. Aqui já digo que eu não sou dentista, então não sou a pessoa ideal para responder isso, vou dizer isso conforme a minha experiência. Lesão de nervo normalmente são com procedimentos invasivos. Então, vou fazer uma extração de dente, eu vou fazer, sei lá, um procedimento onde eu vou, né, mexer um pouquinho mais. Então, vale conversar, se for a questão odontológica, conversar com o dentista para poder esclarecer isso, tá? Mas aparelho auditivo, olha, seria uma surpresa para mim, tá? Nunca vi, não, assim, pela estrutura de funcionamento do aparelho auditivo, pouquíssimo viável que você tenha tido uma lesão. Muito provavelmente, se você usa um aparelho auditivo, o zumbido pode ter sido decorrente da perda de audição que esse aparelho está corrigindo, né? E aí ele pode surgir tardiamente, pode surgir depois, sim, porque normalmente o zumbido vem de uma combinação de causas, não de uma causa isolada necessariamente. Então é a perda de audição. Não foi a perda de audição, aí eu tive uma alteração metabólica, minha glicose estava um pouco alterada, o meu colesterol estava um pouco alterado, eu tive um baita estresse. Pronto, combinou e ele apareceu. Então essas combinações normalmente são os starts, os inícios de zumbido, tá? Às vezes eu sinto latejar os ouvidos. Não zumbido, pode acontecer de dor também? O zumbido não causa dor, não causa latejar, tá? Então, assim, a dor e o latejar podem ser sinais do que está causando o zumbido, que também são sintomas, tá? Dor é um sintoma, assim como o zumbido é um sintoma. Mas eu já desconfiaria de uma questão muscular associada, tá, Rosikelly? Eu procuraria aí investigar um componente somatosensorial, porque essas são características que me fazem sim pensar em um componente muscular associado ao zumbido. Porque o otorrino diz que está limpinho, não tem nada de infecção, não sei se dá uma dorzinha ou se é psicológico. Então eu não ignoro e não acho que é psicológico nenhum tipo de dorzinha assim, não. Eu sempre parto para uma investigação e eu pensaria em algo muscular, tá? Então eu sugiro que você procure um profissional, ou um fonoaudiólogo que tenha experiência nisso, ou um fisioterapeuta que tenha experiência nisso, para poder avaliar essa questão, tá? Para avaliar se tem aí um componente muscular, tá? Bara, o meu foi causado por um anti-inflamatório que tomei, pois o meu ouvido do lado esquerdo estava inflamado, pois eu tenho o tímpano perfurado. Então, muito provavelmente o anti-inflamatório ele tenha iniciado o zumbido. Normalmente quando a medicação ela é interrompida, o zumbido tende a ir embora também quando é a medicação que causa. Alguns anti-inflamatórios podem gerar zumbido, mas quando interrompidos a tendência é que esse zumbido vá embora. O que ocorre é que você já tem uma alteração na orelha e essa alteração já pode ser um causador do zumbido. Então, muito provavelmente, ouso eu dizer aqui, sem conhecer profundamente o teu caso, então assim, com cautela, filtre, tá? Mas eu ouso dizer que assim, o anti-inflamatório foi a gota d'água em um copo cheio. Então, você já tinha lá uma inflamação no ouvido, já tinha uma perfuração timpânica, provavelmente uma inflamação recorrente para ter essa perfuração timpânica, ou seja, já tinha uma história ali, e aí o anti-inflamatório entrou e pronto, startou, mas já tinha um campo minado e um campo pronto. Então, tem que dar uma olhada nessa questão aí dessas inflamações, do tímpano, de tentar deixar isso o melhor possível, já que o anti-inflamatório, com certeza, você já deve ter parado de tomar, tá? Estou numa fase de ajuste de mordida do aparelho. Ia perguntar se podia ter uma relação. Sim, a gente vê isso sim, tá? Quando a gente coloca aparelho ortodôntico e a gente faz os ajustes, ou até de colocar o aparelho ortodôntico, existe toda uma movimentação dos dentes e as partes moles também, as partes moles, eu quero dizer musculatura e tal, tudo isso se movimenta. E aí sim, a gente pode ter um impacto nas questões musculares, nesses músculos aqui, dessa região, do pescoço e daqui da região da articulação temporomandibular, e pode ser sim um dos causadores ou intensificadores do zumbido, sim, tá? Ok. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem ou tá falhando, gente? Vocês me dão um alô, tá bom?
Tá melhorando, pois estou fazendo exercício físico, me alimentando bem, comendo frutas, verduras, legumes e saladas. Maravilhoso! Eu acho que isso aí que você tá me colocando é assim, gente, pensa o seguinte, zumbido é um sintoma. E é um sintoma que tem diversas causas. Quanto mais cuidado o seu corpo tiver, quanto mais bem cuidado ele estiver, e o que são os cuidados que a gente pode nos proporcionar básicos? Uma alimentação saudável, atividade física. Todo médico que você vai falar a mesma coisa. Então você vai num cardio, ele vai te dizer isso, um otorrino vai te dizer isso, um psicólogo vai te dizer isso. Então vamos lá. Alimentação saudável, atividade física, qualidade de sono e cuidado com o emocional. São coisas que mantêm o teu corpo bem ou que podem impactar a saúde do teu corpo, a imunidade, gerar outras questões que não só zumbido e que no zumbido também tem um impacto importante. Então sim, esses cuidados básicos, eles são indispensáveis pra gente também. Perfeito, eu acho que você está num caminho super certo, eu fico bem feliz que você já esteja aí sentindo melhoras dessa mudança. Débora, tenho zumbido para mais de 10 anos, só durmo com remédio controlado, tem remédio que aumenta o meu zumbido. Sim, existem alguns remédios que podem aumentar a percepção do zumbido, tá? Então quando isso acontece é importante conversar com o médico para poder avaliar se mantém essa medicação, se muda ou se faz alguma alteração de dosagem, tá? A Ju, tenho zumbido dia e noite, o que eu posso fazer para melhorar? Volto lá para as minhas básicas, alimentação saudável, tá? Atividade física, cuidado com o sono e cuidado com o emocional. Óbvio que ninguém aqui tá contando que vocês não vão ter estresse, que vocês vão ter uma vida cor-de-rosa. Eu queria ter também. Não funciona assim, a nossa mente não é assim, mas assim, a gente aprendendo a lidar, aprendendo a escolher onde depositar os meus pensamentos, a minha atenção, esses cuidados que a gente tem, melhoram demais a qualidade das minhas emoções e o impacto disso no meu corpo. Eu sempre costumo alertar para o fato de que qualquer emoção que eu libero é neuroquímica, eu estou liberando uma química no meu cérebro, e essa química pode ser algo muito bom para mim, porque ela jorra no corpo, ela não fica só lá na região que liberou, não. Jorra no cérebro inteiro, no corpo inteiro. Então o corpo inteiro ou recebe um carinho, ou recebe, né, ou apanha dessa neuroquímica. Então isso é uma coisa que a gente também tem que lembrar, tá? Então o básico, Ju, é isso. E aí, claro, buscar o diagnóstico, buscar um profissional para fazer a avaliação, um otorrinolaringologista, todas essas etapas aí precisam ser feitas, tá? Para que você possa encontrar um tratamento adequado para você, tá? Célia, bruxismo pode causar zumbido, pois tem muitas dores no maxilar e zumbido, e estou usando placa para dormir, isso pode ajudar o zumbido? Sim, tá, Célia, o bruxismo pode causar zumbidos, apertamentos, isso pode ser à noite e isso pode ser de dia também. Então, muitas vezes a gente faz apertamento dos dentes de dia também. Existe um aplicativo que a gente sempre costuma indicar, que a gente usa assim para monitorar, né, essa questão dos apertamentos, e que ela dá um start para você observar se durante o dia você está apertando ou não, tá? E desencoste os seus dentes, o nome desse aplicativo, desencoste os seus dentes. E ele é um aplicativo que ajuda a identificar se você está apertando de dia e tal, e a monitorar esses processos. E sim, isso pode impactar na musculatura, na região, na articulação, e isso pode impactar aqui. Lembra, ó, tá aqui colado na orelha. Então é uma musculatura que conversa direto com a musculatura lá dentro da orelha, e isso pode sim ter relação com o zumbido, tá? Felipe, Noel Felipe, tenho zumbido no ouvido faz 3 anos, nunca parou. Fui a vários médicos e fiz vários exames e ninguém consegue achar a causa. Então, Noel, o que eu te digo? Eu acho pouco provável que não tenha achado nada, ou que vendo a sua história e conversando com você, não encontra ali fatores que podem ser fatores que a gente pode associar ao desencadeamento desse zumbido. Então, vale rever. Tá? Senta com alguém aí, com um profissional especializado para rever. E independente disso, volto a dizer, você pode tratar o zumbido independente da causa. Então, se as causas não são mais aparentes, você ainda assim tem como tratar o sintoma zumbido. Então, o fato de você não conseguir
Achar causas tratáveis não está te condenando a manter-se com zumbido, pois afinal você tem aí como tratar o sintoma zumbido. Então procura um profissional para poder fazer esse acompanhamento com você, tá bom? O Barat, se eu cortei o açúcar e chocolate, café e faço pouco uso de bebida alcoólica. Então, algumas pessoas têm sensibilidade ao açúcar, têm sensibilidade ao café, a bebida alcoólica também, né? E depende muito da dose. Então, o que a gente sempre diz? Testa, vê se com você isso tem algum impacto. Se não tiver, eu costumo dizer retoma, né? Porque a gente gosta do açúcar, gosta do café. Se eu não tiver uma diabetes, se eu não tiver uma intolerância à glicose, eu puder consumir isso com moderação, com equilíbrio, por que não? Por que eu vou tirar tudo se isso não tem efeito no meu zumbido? Então, é uma estratégia bem interessante para avaliar, mas se isso não impactar positivamente no seu zumbido, retome com moderação, com equilíbrio, né? E ok, não tem problema nenhum, tá? Desde que não seja em excesso, não tem por que te causar danos, tá? O ginkgo biloba para você teve efeito, ótimo, tá? O ginkgo biloba, ele é uma medicação que melhora a circulação sanguínea e com isso pode melhorar a circulação sanguínea da região da orelha. Ele só deve ser tomado com orientação médica, em função de ele ser um remédio que modifica aí essa questão do sangue, tá? Então, mas é um fitoterápico. Sim, mas fitoterápicos também têm impacto no nosso corpo. Tá? E isso não necessariamente é liberado, é interessante para todo mundo. Então converse com o médico se para você estaria ok, né, usar e se é indicado o uso desse fitoterápico, tá? Não existe outro remédio além da ginkgo biloba. Na verdade, a ginkgo biloba é para melhorar a causa, uma possível causa do zumbido, que seria uma dificuldade, uma diminuição da circulação sanguínea da região, tá? Não existe remédio para o zumbido, existem remédios para causas do zumbido. E aí sim existem outras medicações que podem sim ajudar no zumbido, mas que dependem da causa dele. Então, não tem nenhum remédio que vai ser para o zumbido. Essa medicação é uma medicação para o zumbido, é uma medicação para as causas, para a causa do zumbido. E aí é que precisa ser avaliada, é por isso que é tão individual. E o tratamento é da mesma forma. Então, assim, seja ele medicamentoso ou um tratamento aí, uma estratégia de tratamento, que a gente vai usar a neuromodulação, vai usar uma alteração na tua rotina, a gente vai entrar com psicoterapia, ou seja lá o que for, terapia sonora, aparelho auditivo e tal, vai ser baseado na tua necessidade individual, da mesma forma que a medicação, tá? Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Aqui a Débora perguntou se tem remédio para zumbido, eu acabei de falar disso. Eu tô com uma sensação de que ruídos que eu tenho escutando muito alto. Com a sensação de que ruídos eu tenho escutado mais alto. Talvez você esteja com uma sensação de sensibilidade sonora, tá? Então que os sons estão um pouco mais fortes, estão mais incômodos. Aí vale você avaliar se se é uma sensibilidade sonora, claro, e se essa sensibilidade sonora é uma hiperacusia, uma misofonia, uma fonofobia, o que é que está acontecendo. E para isso precisa de uma avaliação especializada, tá? A hiperacusia a gente identifica ou descarta por meio de um exame que chama dos componentes aí dessa avaliação é esse exame que chama limiar de desconforto aos sons, ou LDL, Loudness Discomfort Level, e que avalia onde que você começa a sentir desconforto com o som. E se esse início, essa percepção de desconforto, ela está acontecendo antes do que era esperado. E aí isso poderia ser um sinalizador de hiperacusia. A misofonia, a gente tem então um desconforto que é mais emocional, uma raiva, um ódio de determinados sons, tá? E aí são determinados sons e não está ligado ao volume dos sons. E na fonofobia a gente começa a ter medo dos sons, é como se os sons pudessem me machucar. Então, eu não vou naquela situação porque o som dali pode ser que me gere perda de audição, ou pode ser que me produza zumbido, e aí começam os pensamentos distorcidos a respeito daquela situação, porque na verdade aquilo ali não é uma situação de perigo e ela é lida
pelo nosso cérebro, pelas nossas emoções, como uma situação perigosa, então uma fobia. E aí tem outra indicação de tratamento, tá? Vitaminas do complexo B e do magnésio, potássio, zinco e cálcio, vitamina D, são super importantes, precisam ser avaliadas, tá? No exame que a gente fala, né, da parte metabólica, isso precisa ser visto e é importante que seja avaliado e que seja equilibrada essas vitaminas caso haja algum tipo de deficiência, tá? A vitamina D, eu acho que hoje em dia praticamente todo mundo, né, boa parte de nós, para não dizer todo mundo, né, tem algum tipo de deficiência, em função de que a gente não toma sol mais do mesmo jeito, né, enfim, e ela é extremamente importante, tem impacto na nossa imunidade, no nosso sono, no zumbido, então é importante avaliar também. Tem o Marcos Souza, tem os vertigens, zumbido há 2 meses, faz tratamento com betestina e notei que acordo sem ele e depois aparece. Por que isso? Difícil dizer, tá, Marcos, o que é que acontece? Precisaria de uma avaliação mais específica do porquê que você tá... Normalmente é o contrário, né, das pessoas acordarem com ele forte, né, mas tem algo aí que tá acontecendo e precisa avaliar. Isso é muito bom, não é ruim não, viu? Então, mantenha aí, a betestina tá tendo um resultado, pelo jeito, bastante positivo para você. Mantenha aí, procura ajuda para poder se libertar do que restou aí desse zumbido quando você desperta, quando começa a se movimentar, tá? Pode ser alguma questão muscular, pode ser alguma questão da movimentação mesmo, tá? Do sangue, de você estar ali, se agitar e tal, funcionar. E pode ser uma questão também atencional, que a sua atenção vai para ele, enfim. Vale dar uma investigada, uma conversada e ver quais estratégias que você pode usar para lidar melhor com essa situação, tá? Gelson, tive trauma acústico há 2 meses e estou sofrendo muito com esse zumbido. Então, trauma acústico é um dos grandes causadores de zumbido, tá? A gente tem aí o trauma acústico como um dos fatores mais comuns, né? Essa perda de audição em função de ruídos, ou o próprio trauma acústico como um dos desencadeadores de zumbido. Ainda assim, Gelson, tem tratamento, busque ajuda, tá? Então, tem como você tratar, como você ficar bem e não precisa ficar sofrendo dessa forma, tá? A Sandra colocou aqui perda de audição e sensação de ouvido entupido. Então, precisa avaliar qual é isso aqui que está causando essa perda de audição, se é algo que precisa de tratamento, né? Tratamento médico, medicamentoso, o que precisa ser feito para essa perda de audição, ou se é o caso de um aparelho auditivo, e essa sensação de ouvido entupido pode ser em função da perda de audição, que dá uma sensação de tamponamento, ou pode ser uma alteração de tuba auditiva, alteração de musculatura dessa região aqui, que também pode dar essa sensação de tamponamento. Então, precisa avaliar para saber se tem algum fator somatosensorial ou isso é em função da perda de audição e o que fazer com essa perda de audição. Se é que formas que a gente pode tratar essa perda de audição, tá? Muitas vezes, para quem tem perda de audição e é indicado o aparelho auditivo, então precisa conversar com o médico se o seu caso é indicado o aparelho auditivo, o uso do aparelho auditivo já tem um alívio do zumbido, então melhora a entrada do som de fora, eu percebo menos o som de dentro, diminui um processo que acontece em quem tem zumbido, que é uma hiperexcitação da via auditiva. Então, com essa entrada de som que não estava chegando, essa hiperexcitação que causa zumbido, já tende a dar uma aliviada. Então, muitos casos, para muitas pessoas, quando há indicação do aparelho auditivo, a correção da audição em si, por meio do aparelho auditivo, já pode ser uma grande aliada no tratamento e proporcionar uma grande melhora do zumbido, tá? Rosikelly, obrigada por tirar minhas dúvidas. Como começou há pouco tempo, estou doida atrás de informações, super entendo, tá? É uma coisa bastante comum e eu sempre costumo dizer o seguinte, eu posto isso bastante, sempre falo isso. Cuidado com as informações que você vai atrás. E cuidado porque a nossa mente tende a ser muito fértil para as coisas negativas. Então, muitas vezes eu sei que grupos de ajuda são espetaculares, eu sou super fã. Só que às vezes nesses grupos de ajuda, o desespero das pessoas, as vivências delas tendem a nos dar a entender que a gente não tem saída. Então, cuidado com o que você lê na internet, cuidado com as informações que você vai atrás, para que você acabe não gerando mais confusão e mais medo e ansiedade, quando na verdade você talvez
não precisasse disso, pudesse lidar com isso de uma maneira melhor, tá? Como fazer para não notar o zumbido? Olha, aí depende do que está acontecendo. Em muitos casos, quando é uma questão muscular, a manipulação da musculatura consegue aliviar a percepção do zumbido. Em muitos casos, o uso de sons consegue aliviar a percepção do zumbido. Outros casos, a gente entra com o aparelho auditivo, como eu falei, que também pode aliviar essa percepção do zumbido. Aí depende de caso para caso. Tá? E aí, mas assim, colocar sons em geral tende a diminuir um pouquinho essa percepção, tá? Carótida com entupimento pode gerar zumbido, já tem uns 9 meses. Olha, pode, tá? Qualquer alteração da circulação sanguínea, e aí eu vou entrar com uma outra pergunta aqui. Então, um paciente meu que fez a respeito do post que eu falei de glicose, né? Que a glicose é alterada, ou a gente tem uma diabetes, ou a gente tem uma alteração glicêmica, pode ser um causador ou gerador de zumbido, por 2 vias. Uma delas é porque ela vai causar uma perda de audição. Então, quem tem um descontrole, um desbalanço da glicose, tem uma mudança na circulação sanguínea, então por isso a tua pergunta tem essa relação, a questão da carótida. Mudanças na entrada do sangue nessa região tendem a impactar o ouvido, porque ali as nossas veinhas são muito pequenininhas. Então, coisas que a gente nem sente em outras áreas do corpo, o colesterol deixa o sangue mais espesso, mas isso não dá impacto em local nenhum. Mas no ouvido dá, porque ali aquela veinha é tão fininha que qualquer coisa que altera a chegada do sangue ali pode causar, pode impactar. Então, essa questão da carótida, ela pode ter uma relação. Vale avaliar o teu colesterol também, né? Fazer o tratamento que é indicado, porque isso pode sim ter relação com o ouvido. E o caso da diabetes também. A gente sabe que a diabetes em si, ela pode lesar nervos, né? Então a gente sabe, inclusive hoje se diz que existem Alzheimer's que seriam gerados em função de alterações glicêmicas. Por quê? Porque é considerado diabetes tipo 3, né? Ou seja, alterações da glicemia alteram nervos. Então, quando a gente tem uma diabetes descompensada e tal, a gente pode ter perda de visão, perda de audição. E isso é um dos fatores causadores de zumbido, tá? Então, não só a chegada do sangue lá que chega alterado, e que a gente pode ver isso na tontura também. Então, pessoas que têm alteração da glicemia ou que têm diabetes podem ter tontura em função dessa alteração glicêmica também. Então, diabetes, colesterol são coisas que precisam ser avaliadas, tá? Nessa avaliação metabólica aí, que pode ter relação com zumbido, tá? Valéria, tem o zumbido 24 horas agora do tipo pulsate. Tem alguma medicação que auxilia na melhora? Então, essa é uma resposta de uma pergunta que eu respondi antes. A gente não tem, a gente precisa saber o que está causando. A gente pode até ser que tenha medicação, mas precisa descobrir o que está causando. O que é essa pulsação? Está vindo por quê? Houve alguma modificação aonde? O que está acontecendo? Tá? Para saber se tem algum remédio. Se não descobrir, se não tem tratamento, tá? Muito provavelmente não medicamentoso, porque para eu indicar uma medicação, eu tenho que saber o que está causando o zumbido, porque eu não tenho remédio para zumbido, eu tenho remédio para a causa do zumbido. Então, eu descobrindo a causa e essa causa sendo tratada por meio de medicação, é possível, tá? Então, vale investigar o que é que está causando esse zumbido pulsátil e se essa causa, ela é tratável por via medicamentosa, tá? O zumbido é uma coisa horrível e olha só, só tenho de um lado. Quando começou, estava alto demais, estava quase ficando louco. E fui tentando trabalhar o meu emocional e fui fazendo exercício físico. Exatamente. Mudei minha alimentação bruscamente, é uma coisa que não desejo para ninguém, principalmente quando é muito alto. Li que ele estava de 3 a 10 decibéis. O zumbido, ele fica em torno aí de 5, né? Até 5 a 15 decibéis aí acima do limiar auditivo, que supostamente é um som bem baixinho. Qualquer coisa mascararia, então abrir a janela, o barulho da rua supostamente mascararia, mas a percepção dele não é essa. Apesar do volume ser esse, o meu cérebro tende a engrandecer o que é importante para mim. E como o zumbido é lido pelo meu cérebro como algo muito perigoso, o que o cérebro faz é focar a atenção nele.
tudo que eu entendo como perigoso, eu costumo dizer que o cérebro não é burro. Ele não vai deixar você ali curtindo, achando que a vida tá numa boa se eu estou sob ameaça de vida. Então, se esse zumbido é lido como algo perigoso, algo que pode ser letal para você, o que que teu cérebro faz? Te põe atento àquilo. Eu costumo brincar com os pacientes o seguinte: imagina, vou contar para vocês, cada um aí no seu cantinho onde você tá, na sua casa, no seu trabalho. Imagina que eu fiquei sabendo que tem uma jararaca que entrou aí no seu quarto, na sua casa, no seu escritório. Tá tudo bem, galera. Se você perceber algum barulhinho ou sentir alguma coisa no seu pé, você me avisa que eu vou chamar o pessoal para ir buscar a jararaca aí com você. Primeiro, você ficaria nesse local onde supostamente tem uma jararaca solta em algum canto? Se ficar, já é questionável, tá? Vamos lá, gente. Você podendo ir embora, você vai. Se você ficar, você acha que você conseguiria prestar atenção em alguma coisa? O que teu cérebro ia fazer? Sobrevivência. O cérebro tem um modo de sobrevivência, é um modo básico. Ele é inconsciente e ele é acionado instantaneamente. O que ele faz, o corpo sempre vai tentar se manter, sobreviver. O que acontece nessa situação é que ele vai te manter atento a qualquer som. Você vai sentir o que você não existe, você vai ouvir sons que talvez nem percebesse antes. Tua atenção para tudo vai ficar muito exacerbada, porque afinal, esta jararaca pode vir te picar e te matar. O que acontece é que no nosso cérebro, isso também acontece para o zumbido. A gente olha para ele e diz, pronto, minha vida acabou. Não tem como eu viver com isso é o fim da vida, isso vai me matar, me enlouquecer, tirar meu juízo, eu não tenho saída. O que o cérebro faz? Poxa, esse troço vai me matar, tirar meu equilíbrio, foca nele. E na hora que ele foca nele, eu esqueço do resto. Você consegue trabalhar com a jararaca solta aí no seu quarto? Você consegue ler? Você consegue descansar, dormir com a jararaca solta? Não. Então, é a mesma coisa que acontece com o zumbido. Para o cérebro, é mais ou menos essa associação. Então, a gente precisa, e é por isso que a gente leva informação, entender que o zumbido, ele é sim chato, tão chato quanto você está percebendo, mas que ele não é algo perigoso, letal, danoso e que não vai destruir a sua vida dessa forma, porque senão o seu cérebro vai ficar focado nele. E eu volto lá pro começo, quando eu falei dos pensamentos obsessivos e da atenção obsessiva ao zumbido, porque isso vai fazer com que você fique grudado nele, seu cérebro grudado nele, entenda que ele é algo extremamente perigoso e automaticamente você não foca em mais nada. Aí você vai me dizer, tô com problema de memória, tô com dificuldade de concentração, eu não consigo mais lembrar das coisas. Claro, eu tô atento ao zumbido. Como é que eu vou dar atenção pro resto? Ah, eu não consigo dormir. Claro, eu tô focado em sobreviver. Meu cérebro vai dizer, fica acordado, esse diabo desse negócio aqui vai te matar, meu amigo. Você quer dormir? Enquanto você pode morrer? Você tá maluco? Fica ligado nele. E aí entra esse círculo vicioso. Então, parte do processo é a informação, tá? Então, precisa ter informação correta, científica, para que você se livre um pouco desse peso e para que você então possa tocar a tua vida, tá? E fazer o tratamento, óbvio, para que você possa melhorar, resolver essa situação, tá? Galera, eu vou responder só mais o que tá aqui por causa do horário, tá? Eu ainda preciso atender agora às 20 horas. Deixa eu ver o que tem aqui. Doutora, existe algum remédio ou suplementos para trauma acústicos? Tem que ver com o médico, depende do tempo que ele aconteceu. Muitas vezes se tenta medicações que possam melhorar a vascularização da região para ver se conseguem uma ajuda aí na questão do trauma, tá? Então conversa com o médico, tá bom? Tem o zumbido suportável, às vezes enxaqueca que causa vômito porque o zumbido é muito forte. Então, não é o zumbido que está causando a enxaqueca e nem está causando vômito, tá? Deixa eu deixar isso muito claro. O zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. A enxaqueca, tá? Pode ser que tenha ali uma questão que pode estar provocando vômito e pode aumentar o zumbido, a percepção do zumbido. Então, vai tratar essa enxaqueca, tá? E veja se com o tratamento da enxaqueca você tem um alívio de toda esta situação. O zumbido é um sinalizador, ele avisa que não tá legal, mas ele não causa vômito, ele não causa enxaqueca, tá? Então dá uma olhadinha nisso. Maria Dias, eu fiz exame e deu pouca perda auditiva dos dois
um deu a mais e o meu fica chiando, só percebo quando eu deito, eu comecei a sentir isso depois que eu passei por uma atenção psicológica e ainda estou passando. Então vamos trabalhar essa questão emocional porque ela é indispensável. Nossas emoções coordenam tudo. Meu pai, quando eu não sei se ele tá nessa live, mas meu pai, quando eu entrei na faculdade e eu não sabia o que eu queria fazer, entrei em fono e psico, fiz as duas justamente porque eu não sabia o que eu queria fazer. E ele me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele me falou: você está fazendo a profissão do futuro, porque não tem ninguém que não vai precisar de um apoio psicológico, emocional. Todos nós, em algum momento, vamos precisar. E eu acho que é mais ou menos isso. Assim, tem momentos da vida em que isso, assim, eu diria que é indispensável. Não necessariamente a gente se dispõe a isso, mas seria assim, interessante. E que eu acho que assim é uma coisa boa a gente ter esse apoio emocional. E isso pode te ajudar em todo o resto, tá? Mas a perda de audição, se for algo tratável ou por meio de aparelho e tal, vale a pena você observar, porque isso também pode ajudar a diminuir o zumbido, tá? Eu sei que a situação em si talvez não mude, tá? A terapia não vai mudar o que está acontecendo ao seu redor, até porque muitas coisas você não tem controle, mas vai te ajudar a lidar com a situação de uma maneira diferente. O grande segredo da vida é esse, é como eu lido com os desafios. E aí vem as minhas crenças, a maneira como eu fui criada, isso tudo me posiciona frente aos desafios. E eu lido de uma maneira mais interessante ou mais sofrida ou menos sofrida, baseado nesses conteúdos que eu tenho. Então isso é uma coisa muito importante para eu criar novas estratégias de lidar com os desafios da vida, tá? E é uma descoberta que vale para tudo. Sou suspeitérrima, mas eu acho que assim, vale para tudo. A gente se modifica fortemente se a gente se dispor a isso dentro de uma terapia. Neuro ou otorrino? Primeiro passo, quando você tem zumbido, sempre é o otorrino, tá? Então, assim, a gente sempre indica iniciar por um otorrino, porque você vai ter que fazer a avaliação auditiva, olhar sua orelha, ver se tem cera, ver nariz, ver garganta, tudo isso é parte do otorrino, tá? Isso é indispensável, não tem como fugir. A gente que tem zumbido fica frágil, sentindo tipo abandonado, pois é um distúrbio que é difícil de ser tratado. O fato, coloque uma coisa na cabeça, vão comigo, ó, gruda em mim. O fato de ser difícil de ser tratado, e eu entendo difícil assim, porque às vezes o tratamento é longo, demanda muitas mudanças, sim, é fato, isso é verdade, tá? Mas ele não é complexo, ele não é nada muito elaborado, que você tem que fazer muitas peripécias, usar muitas estratégias mirabolantes, nada, tá? Mas ele é longo às vezes, ele é demorado, é um processo, eu sei, sim, é fato, mas tem tratamento. Você tem saída, você não precisa ficar nessa condição, tem como você melhorar. Ninguém pode garantir que você nunca mais ouvirá nada. Nunca mais eu vou ouvir nenhum barulho, eu não vou ter nunca mais perceber zumbido, zero. Mas que você vai diminuir esse zumbido, diminuir o incômodo, diminuir a percepção, diminuir o volume, isso tudo é viável, a gente tem como tratar, tá? Mila, não resolve médico neurologista, é otorrino, é difícil, mas médico me disse que médico quer ir no médico gastro por causa da enxaqueca. Estranho. Então, porque algumas alterações relacionadas a estômago e intestino podem causar enxaqueca. Então, se o médico identificou que a tua enxaqueca pode ter essa origem, né? Então a gente pode aí ter que avaliar fígado, estômago, intestino, no caso de enxaqueca. Então, vale a pena dar uma olhada, tá? Qual a importância do exame de emissão otoacústica? A emissão otoacústica avalia células do caracol da audição, das células ciliadas externas. Elas são, por exemplo, uma das grandes responsáveis pelas perdas por ruído. Então, quando elas param de funcionar ou quando elas morrem, a gente tem perda em função da idade, a gente tem perda de audição em função do ruído. É tudo ali, nessas células, que a gente tem esse impacto. Então as emissões, elas enxergam o funcionamento dessas células e elas conseguem identificar alterações muito antes às vezes do que a audiometria. Às vezes na audiometria tá tudo normal, quando faz a emissão tá ali, ó, a emissão não tá legal, não tá normal. Tem algumas frequências ali que eu não tô respondendo como esperado. Opa, já tá identificando que ali começou uma alteração. Então ela pega um pouquinho antes da audiometria muitas vezes, tá? Ajuda a identificar o local da origem do problema, tá? Passei por vários otorrinos, falam que não tem cura. Procure outro profissional, tá?
assim, eu não aceito que nessa altura do campeonato a gente ainda tenha profissionais que digam um absurdo desse, mas eu sei que existe, tá? Eu não questiono. Mas assim, o fato, ok, não ter cura, até entendo que a palavra cura talvez seja algo, né? O que é cura? Questionável. Aquilo que ninguém pode prometer que você nunca mais vai ouvir nada na sua vida, que você vai eliminar o zumbido, apesar disso poder acontecer, ninguém pode prometer. Mas que tem tratamento, tem. Então você diz pro seu otorrino o seguinte: não tem cura, mas tem tratamento, que eu sei. Como que eu posso ir? Onde que eu procuro? O que é que eu posso ter acesso? O que é indicado para mim para eu tratar? Tá? Pode ser que não cure, mas como eu trato, como eu fico melhor. Cristi Cardoso, nódulo na tireoide da zumbido eu tenho e sem perda de auditiva e também tô com muita tensão na escápula. Então, o nódulo em si não necessariamente é um problema. A questão é se estão alterados os teus índices tiroidianos, os teus hormônios tiroidianos. Sim. Aí sim, tá? São hormônios, qualquer hormônio alterado pode ser um fator de zumbido. Se os seus hormônios tiroidianos estiverem alterados, pode sim ter relação com o zumbido, tá? E a tensão na escápula já me deixa bem alerta para um componente somatosensorial. Sim, eu investigaria essa região de cabeça e pescoço para ver se não está com um fator somatosensorial associado. Zumbido é sintoma de quais doenças? Infinitas. Desde alterações metabólicas, pode ser a questão da enxaqueca, como colocar aqui, perda de audição, e aí tem infinitas causas, alterações de labirinto, que também tem infinitas causas. Alterações intestinais podem estar ligadas ao zumbido, alterações emocionais podem estar ligadas ao zumbido, alterações de musculatura, como a gente falou, pode estar ligada ao zumbido, alterações de sono estão ligadas ao zumbido, tá? Então tudo isso precisa de investigação. Quanto tempo para dizer que é crônico e não tem mais cura? Eu nunca diria que o zumbido não tem a cura, palavra cura, volto a dizer, eu talvez não usasse assim, mas é dizer que o zumbido não tem tratamento, ou até dizer que não tem cura. Quem sou eu para dizer que não tem cura? Eu jamais diria isso e não tem idade. Eu já atendi paciente que tinha zumbido há 40 anos e que teve uma melhora assim. Voltou a conviver com a família, já não tinha mais convívio com a família, estava depressivo, era um senhorzinho, um amadinho da minha vida. E assim, teve uma mudança muito, muito linda de vida, assim. Então, jamais diria isso, não é uma coisa que eu falaria, tá? Márcio, síndrome do tensor do tímpano, tem cura? Tem sim, Márcio. A gente tem como resolver a síndrome do tensor do tímpano, tá? Então, busca tratamento que ela pode ser resolvida sim, tá? Bom, tem uma última pergunta que deixaram lá na caixinha, que é yoga para zumbido. Eu não entendi se fazer yoga pode ajudar no zumbido, mas sim, e que tem na internet um rapaz que faz uma yoga para zumbido, que na verdade são exercícios musculares para as musculaturas aqui dessa região, e que também bacana, né? Quando a pessoa tem um componente somatosensorial, isso pode super ajudar, tá? Então, sim. Eu sou super fã da yoga. A yoga tem vários fatores que muito me interessam quando a gente pensa em uma pessoa com zumbido, porque a yoga vai trabalhar a tua respiração, a respiração trabalha as questões emocionais, porque muitas vezes eu consigo controlar a ansiedade com a respiração. Ela é uma ferramenta extremamente potente, a gente usa inclusive em terapia psicológica a respiração como uma estratégia, e na terapia com zumbido também, muitas vezes eu uso respiração como estratégia para alguns pacientes, tá? Como estratégias de enfrentamento. A respiração tem uma questão de a yoga tem uma questão de alongamento, que também é muito interessante. Então, quando tem algum componente somatosensorial e tal, ela pode ser um grande auxílio, pode ser uma excelente ferramenta. Ela é um tipo de funcionamento onde você internaliza, onde se volta para você, onde você se conhece. E eu entendo que tudo que você se volta para você, que você se conhece, que você tem um auto-olhar diferenciado, você ganha, tá? Principalmente você aprende a lidar melhor com você. Então, com o zumbido, isso é uma mega vantagem, tá? Então, assim, acho que yoga tem... é tudo de bom. Pode não ser a solução dos seus problemas, né, um tratamento e tal, mas como parte do processo eu acho super espetacular. Eu sou suspeita, tá?
Então é isso, eu vou porque eu já tô atrasada no meu atendimento. Eu espero, muito obrigada, assim, eu tenho recebido tanta mensagem, assim, bacana, e eu acho que quando a gente, às vezes tem dias que a gente fica meio assim, sabe, será que continuo nesse caminho e tal, isso me dá muita força, então eu quero agradecer pelo carinho, assim, eu vejo essas mensagens que vocês estão escrevendo, assim, muito boa live, obrigada e tal, gente, eu que agradeço, de verdade, assim, do fundo do coração, porque isso me ajuda a desejar manter estudando, manter funcionando. Semana que vem eu vou estar num congresso internacional de audiologia, vamos ver o que vão falar de zumbido lá, e aí na outra semana eu volto com live na quarta, e a gente, vamos ver o que é que tem de atualização, eu trago para vocês, e se tiverem perguntas coloquem, que o que eu puder eu vou respondendo, e a gente vai então trazendo a informação, eu espero que traga alívio para vocês, que traga uma luz, que traga uma visão aqui de que tem tratamento, tem saída, tá? Trabalhem especialmente, lembra do que eu falei lá no começo, os pensamentos obsessivos, essa coisa, a cobra no quarto, tá? Lembra disso, tudo que você entender como perigoso, danoso, o seu cérebro vai focar para te defender. Então cuidado, tá? Porque o zumbido não tem esse poder todo, ele não causa dor de cabeça, não causa tumor, não causa alteração em lugar nenhum, não causa, ele incomoda, ele estressa, ele te tira, né, te faz gerar desconforto, tirar o sono e tal, ok, beleza, mas ele não é esse perigo todo que muitas vezes a gente acaba associando até pelas coisas que escuta, e eu entendo isso, né, de figuras de autoridade, que tem médicos, não tem cura, não tem tratamento, vai conviver com isso, se, né, não tem o que fazer e tal. Claro que isso pesa, óbvio, como é que eu vou conviver com esse negócio? Mas tem tratamento, tem saída, lembrem disso, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima!